Bom dia, segunda-feira! Eu escolho revolucionar o que for necessário na minha vida. Eu escolho me abrir para novas possibilidades. Eu escolho me tornar quem eu realmente sou. É com essa mensagem que aprendi com a Isa Mesadri que começamos essa semana olhando com muito amor para a nossa própria vida. Eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter passado por alguma situação muito difícil. Pode ter sido alguma doença, pode ter sido algum problema emocional, situações financeiras ou até mesmo problemas de relacionamento. E normalmente quando isso acontece, quando estamos vivendo algum problema, temos a tendência a pensar apenas no lado ruim da situação. Mas hoje eu te convido a olhar por outra perspectiva e perguntar-se: qual é o convite de transformação que essa crise está me trazendo? Toda crise está te fazendo desapegar de algo que não é mais para você. Porque na maioria das vezes você fica suportando coisas, mantendo coisas na sua vida que no fundo, você já sabe que não são mais para você, que você já sabe que não fazem mais sentido para o que você deseja. Mas enquanto a sua dor não for maior do que a vontade de mudar, muitas vezes você se mantém nessa realidade que já deixou de fazer sentido há tanto tempo. Por isso hoje eu te convido a olhar para a sua crise sob outro ponto de vista. Por exemplo, sabe quando às vezes a gente fica meio mexido, com sensação de insatisfação? Normalmente a primeira coisa que a gente tenta fazer é parar de sentir isso. A gente tem a tendência a não querer sentir esse tipo de desconforto. Mas na verdade, a frustração não é nossa inimiga, ela é nossa aliada. Porque quando você para observar, percebe que essa insatisfação serve para nos apontar novos redirecionamentos de vida. Se não flui, se não traz satisfação, será que já não está na hora de dizer não? Será que não é um sinal para que você mude de direção? Se você está percebendo que não está feliz em determinada questão, se está percebendo que a vida ou situações estão te mostrando vários nãos, se está percebendo que tudo em você está dizendo não para determinada coisa, para determinada fase ou escolha, mas você continua insistindo nisso, a sua intuição, o seu corpo e sua mente começam a trazer sinais para você, como uma frustração, por exemplo, ou então em forma de alguma emoção em desarmonia. Pode ser tipo uma crise de ansiedade, ou até mesmo em forma de dor física, tipo uma dor de cabeça. Muitas vezes é uma situação que não dá mais e que chega uma hora em que seu corpo, sua intuição e até mesmo Deus trazem alguns chacoalhões para que você, enfim, finalize essa situação ou então para que você, enfim, se posicione. Às vezes, a gente minimiza alguns sofrimentos. Às vezes, a gente diminui a importância de alguns acontecimentos e não percebe que aquilo realmente é algo que nos faz mal e que precisa ser eliminado da nossa vida, que precisa ser transformado. Mas sabe qual é o maior problema disso tudo? É que a maioria das pessoas não quer olhar para a sua dor. A maioria das pessoas não quer olhar para suas sombras e muitas vezes se mantém em problemas por não olhar para aquilo que precisa ser visto. Por isso é importante você pensar assim: eu acolho a minha dor, eu olho para ela, mas eu decido encarar essa situação como um portal para uma fase nova da minha vida. Quando você acolhe as suas dores, quando você acolhe suas sombras sem se julgar, com amor, quando você ilumina seus problemas, você vai conseguir trabalhar em cima deles. Ter problemas, ter dores ou ter sombras não te faz ser menos luminoso. Todas as pessoas do mundo têm sombras e dores. A questão não é você não ter sombras, a questão é o que você faz com elas. Acolha seus problemas, aceite suas sombras, olha para suas dores, só assim você vai sair de onde você está. Você consegue medir o grau de alguém evoluído não por essa pessoa não ter sombras ou não ter problemas, mas pelo que ela faz com esses problemas e com essas sombras. Uma das formas do seu espírito revelar sua força é justamente nos desafios. Por isso, enfrente seus desafios, mas com persistência e calma, sem rigidez. É claro que sempre precisamos tentar ver as coisas boas, mas muitas vezes esse pode ser um momento em que você precisa mudar de direção, tomar novas decisões ou novos caminhos também. Às vezes é exatamente esse o convite que a sua crise está tentando te fazer.
mudar de direção, tomar uma atitude, fazer movimentos. Porque muitas vezes a gente não está conseguindo sentir gratidão ou olhar com olhos positivos para determinada situação que a gente está vivendo, e isso pode ser justamente porque algumas coisas não acontecem para ativar a nossa gratidão, e sim acontecem para ser transformadas. Por isso é importante se conhecer bem, por isso é importante estar atento aos sinais internos, aos sinais de Deus, porque muitas vezes essa sensação de frustração ou falta de gratidão pode realmente ser a sua intuição apontando que você precisa modificar algo na sua vida. É fundamental você encontrar o equilíbrio nisso. Precisamos sim ser gratos pelas maravilhas da nossa vida, pelas bênçãos que estão acontecendo e até mesmo ser gratos por alguns desafios, porque isso nos ajuda a crescer. Mas precisamos estar atentos para conseguir perceber se realmente isso são desafios que fazem parte do caminho certo ou se isso são sinais de que esse caminho chegou ao fim e que precisamos tomar uma nova direção. Sinal de que esse ciclo precisa ser encerrado e que um novo precisa ser iniciado. Lembre-se sempre, precisamos sim ser positivos e gratos por tudo o que nos acontece. Porém, a ideia é não entrar na tal da positividade tóxica, que é quando a gente não percebe o mal que a gente está vivendo, que é quando a gente não percebe os sinais de que a nossa intuição e de que nosso corpo físico está nos pedindo para modificar o caminho. Nem sempre é algo em que você está errado. Muitas vezes é a situação que você está vivendo que está errada e que você precisa fazer o movimento para transformar. Às vezes é uma área da tua vida que precisa de modificação. Pode ser o seu trabalho, pode ser o seu relacionamento, pode ser a sua saúde física. Se você está em um relacionamento com muitos problemas, é importante sim você fazer o que está ao seu alcance para transformar essa relação. Porém, muitas vezes não tem mais o que ser feito. Muitas vezes realmente é uma situação de abuso, uma situação abusiva. Realmente é uma situação de sofrimento intenso, onde o outro não está fazendo movimento algum para se transformar, onde o outro realmente pode estar se aproveitando. E aí é importante você estar atento aos sinais do seu corpo e das suas emoções, para você ver verdadeiramente o que está acontecendo e finalizar esse ciclo, ou finalizar esse caminho. Ou pode ser que sua saúde física está te mandando sinais há tempos e você esteja achando que isso é normal. Mas será mesmo que é normal sentir dor todos os dias? Será mesmo que é normal não conseguir viver uma vida saudável? Será que já não está na hora de você parar e olhar para esse problema? O que seu corpo está querendo te dizer? O que seu sintoma quer te mostrar e que você precisa transformar? Ou então, se você está tão infeliz no seu trabalho, está se sentindo diminuído na empresa que você está, ou até mesmo esteja se sentindo desvalorizado financeiramente. Até quando você vai se manter nessa situação? Nesse momento, você não precisa entregar a tua carta de demissão, mas você já pode ir se matriculando em um curso que te dê mais conhecimento e possibilidade de encontrar um novo emprego no futuro. Você já pode ir se movimentando. A questão é que você precisa parar e olhar para isso e começar atitudes de mudança já. Se esse trabalho te adoece, se essa relação te adoece, quanto tempo mais você vai se permitir continuar vivendo assim? Qual é a mudança que você precisa fazer? Como eu disse antes, você não precisa se demitir exatamente hoje, mas você pode sim começar a transformação. Começar a pensar em um novo plano de vida, começar a pensar em novas possibilidades para que você possa então realizar movimentos em direção a isso. Você não precisa mudar 100% a sua alimentação nesse exato segundo, mas você pode começar sim a comer mais frutas, a tomar mais água e pelo menos fazer uma caminhada, por exemplo. Já é um primeiro passo. É claro que aqui há necessidade de um equilíbrio, porque às vezes são só algumas situações pequenas mesmo e que você está dando uma importância maior. Você pode estar aumentando o tamanho dessa situação. Às vezes, por exemplo, uma pessoa fala algo pequeno e você acaba aumentando a dimensão disso tudo, hiperdimensionando. Cuidado! Mas aí é que tá. Por isso eu sempre falo sobre a necessidade de você se conhecer. Você precisa ter uma melhor noção das suas emoções. Precisa ter mais conhecimento sobre o funcionamento do seu corpo, precisa se entender melhor e, principalmente, precisa saber o que você deseja viver. Afinal, qual o tipo de vida você merece criar para você?
Como você quer que seja o seu dia a dia? Como você quer que seja a sua vida? Faça mudanças acontecerem de acordo com aquilo que você quer viver. Pode ser que você já saiba que tem algo que você não quer mais na sua vida. Então, por que você continua se mantendo nisso? Qual é a dificuldade que você tem para sair desse ponto em que você está e que você sabe que já não te faz mais tão bem? Foi pensando em tudo isso que eu fui transformando a minha vida e que justamente eu continuo fazendo movimentos para viver o que faz sentido para mim. Quando eu decidi olhar verdadeiramente para os problemas, quando eu consegui acolher com amor, finalmente eu fui conseguindo transformar. E é exatamente isso que eu trago na minha mentoria. Eu deixo mais uma vez aqui o convite para que você venha transformar a sua vida através da mentoria Realinhando, que começa na próxima semana. Eu faço questão de falar aqui sobre ela com muito amor, porque é uma parte do meu trabalho em que trago a oportunidade de uma transformação bem direcionada. Imagina você tendo a oportunidade de passar 2 meses evoluindo em todas as áreas da sua vida? Durante 2 meses, toda segunda-feira, teremos um encontro online ao vivo, onde em cada semana iremos olhar para uma área da vida através das leis biológicas, ciclos de vida e demais técnicas com as quais eu trabalho também. O mais legal é que eu vou trazer muitas ferramentas e direcionamento que eu fui justamente usando ao longo da minha própria jornada e fui vendo o quanto realmente deu certo. Porque de verdade, nada mais triste do que você viver uma vida que não faz sentido com a sua alma. Até porque, se você me escuta aqui desde o início, esse foi o assunto do primeiro podcast que eu trouxe, de tão importante que ele é: a verdade da sua alma e os ciclos. Justamente eu comecei por isso, porque eu sei o tanto que é importante a gente olhar para a verdade da nossa alma. Não é justo você mesmo ficar vivendo uma vida que não faça sentido com a sua verdade. Isso é triste, isso adoece suas emoções e adoece seu corpo. E até quando você vai viver assim? Você já parou para pensar por que é que existe tanta dificuldade em ser feliz no seu relacionamento amoroso? Ou parou para pensar por que é tão difícil prosperar financeiramente e ser feliz com o seu trabalho? E sua espiritualidade? Como anda o seu contato com Deus? Isso também faz parte da sua saúde geral. Sua relação com a sua família, como anda? Você sabe o quanto ela influencia a sua vida financeira, por exemplo? E a sua rotina, seu dia a dia? Você vive uma vida gostosa de viver ou você está apenas existindo um dia de cada vez? Esses são alguns assuntos que serão trabalhados na mentoria. E a ideia é que, além de ter um encontro online semanal comigo e com as demais pessoas do grupo, além de entender muita coisa da sua vida, você já vai tratando e recebendo direcionamento para fazer os movimentos necessários, com um suporte também do nosso grupo do WhatsApp, para que possa acontecer uma troca mais próxima e direcionada com todo mundo. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa entrar em contato para saber mais informações sobre a mentoria Realinhando. E pense sempre que a qualquer instante do seu dia você pode tomar suas decisões. A escolha está nas suas mãos. Acredite, você está sendo amparado pelo divino. Então escolha reagir, se conectar e liderar a sua própria jornada. Quando você decide, a providência divina ajuda. Então eu desejo a você uma semana cheia de bênçãos e nos falamos na segunda que vem.